Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias dessa manhã de quarta-feira, 5 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Nós começamos com os destaques do Senado, em que nós temos uma matéria do Globo News produzida por Valdo Cruz, em que ele comenta que a oposição decidiu tentar derrotar o governo no Senado para desgastar a imagem do presidente Lula na votação da tributação das compras em sites internacionais, principalmente os chineses. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, vai tentar o apoio de senadores independentes sob o argumento de que o governo só faz aumentar imposto e vai prejudicar pessoas que compram produtos baratos do exterior. Os líderes do governo no Senado vão rebater a estratégia de Flávio Bolsonaro, lembrando que na Câmara dos Deputados o PL votou a favor da tributação, depois de uma orientação nos bastidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai do senador. Hoje, aliados de Bolsonaro negam que ele seja a favor e dizem que ele sempre foi contra a proposta. Inicialmente, o governo chegou a definir como estratégia deixar que a tributação das comprinhas chinesas fosse retirada da votação do Senado. Recuou diante da reação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que cobrou o cumprimento do acordo fechado com o presidente Lula para aprovar a taxação de 20% dessas compras. Outra atualização é que, em votação simbólica, o plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, no caso ontem, o projeto de lei que cria um marco regulatório de fomento à cultura para organizar as regras das políticas de financiamento do setor na União, nos estados e nos municípios. O texto de iniciativa da ex-deputada Áurea Carolina já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para sanção presidencial. O projeto fecha um ciclo virtuoso que começou com outros projetos de apoio à cultura. Agora vamos ter, de fato, o fomento acessível a toda cadeira de cultura. Isso é um destaque da relatora, a senadora Tereza Leitão. O projeto retira o setor da cultura da nova lei de licitações, mas mantém leis já existentes sobre o setor, como a Lei Rouanet, a Lei da Cultura Viva, a Lei do Audiovisual e as leis do fomento dos estados e municípios. Ao retirar a cultura da nova Lei de Licitações, o texto permite que a União execute as políticas públicas de fomento cultural por meio de regimes próprios e outros estabelecidos em legislação específica, permitindo que Distrito Federal, estados e municípios também possam implementar suas políticas de forma autônoma. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, comemorou a aprovação, que classificou como uma conquista para o setor cultural. A ministra avalia, abre aspas, a partir de agora nós temos uma ferramenta que é aderente, que acompanha a execução dos projetos culturais, dando mais segurança, melhorando a vida de quem faz, de quem administra e de quem fiscaliza a cultura. É uma grande conquista que vem sendo pleiteada ao longo dos anos. Isso significa uma mudança de paradigma para a produção cultural brasileira, fecha aspas. E o último destaque do Senado é uma matéria de Malu Gaspar para o jornal O Globo, que aponta que uma consulta pública no site do Senado Federal sobre a proposta de emendar a Constituição, que ficou conhecida como a PEC da privatização das praias, mostra que o projeto é reprovado por mais de 98,6% dos brasileiros, que se manifestaram a respeito do tema. O resultado acachapante é reflexo de uma mobilização nas redes entre os críticos da proposição, relatada pelo senador Flávio Bolsonaro. Até o fechamento desse texto, no fim da noite de ontem, o não somava 151 mil votos, contra apenas 2.071 favoráveis à PEC. Ou seja, a rejeição à proposta é 73 vezes maior do que os apoios. A consulta continua aberta e, por esse motivo, os números devem variar nos próximos dias. A enquete faz parte do projeto E-Cidadania, criado pelo Senado em 2012, com o objetivo de ampliar a participação da sociedade no processo legislativo. É possível, por exemplo, cadastrar ou apoiar projetos de lei, participar de audiências públicas e votar em consultas públicas, como no caso da PEC das praias. A PEC visa extinguir o domínio da União sobre os chamados terrenos de marinha, áreas situadas próximas à costa marítima e de rios, lagos e ilhas controladas pela União. São faixas de terra situadas a 33 metros da água em direção ao continente, usando como referencial a média das marés máximas registradas em 1831. São esses os destaques do Senado. E o que a gente tem na Câmara dos Deputados, Lorena?
Olá, Annalise, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Na Câmara dos Deputados, nós temos que a Comissão de Desenvolvimento Econômico debate nesta quarta-feira, dia 5, os desafios do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil. A audiência será realizada no plenário 5, a partir das 16 horas, a pedido do deputado Daniel Almeida, do PCdoB. O parlamentar, que é o primeiro vice-presidente da comissão, critica, abre aspas, recentemente vimos o que aconteceu em São Paulo, que ficou por quase 24 horas sem energia em vários bairros do centro da cidade, que é a maior metrópole do país, fecha aspas. Ele ressalta que as interrupções são constantes, atingindo todas as regiões do país e causam enormes prejuízos à economia. Almeida explica que a distribuição de energia no Brasil é feita por meio de contratos de concessões renovados periodicamente. Abre aspas, esse é um momento oportuno para a comissão debater com o intuito de contribuir para o aprimoramento dos serviços de distribuição de energia, hoje executados sobretudo pela empresa Neoenergia, fecha aspas para o que disse o deputado. A Neoenergia atende Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo e deve passar pelo processo de renovação do contrato de concessão. A atuação da concessionária, segundo o parlamentar, apresenta deficiências. Outra atualização é que a Comissão de Segurança Pública da Câmara reúne-se também nesta quarta-feira para avaliar a saúde mental dos profissionais da área. A audiência é realizada no plenário 6, a partir das 4h30 da tarde, a pedido do deputado Fred Linhares, do Republicanos. O parlamentar afirma, abre aspas, a atuação na área de segurança pública é uma árdua tarefa, desafiadora e complexa, repleta de situações de risco e estresse que podem afetar profundamente a saúde mental dos profissionais envolvidos e das suas famílias, fecha aspas. Segundo Linhares, policiais, bombeiros e outros profissionais da segurança pública enfrentam geralmente uma série de pressões psicológicas e emocionais que aumentam significativamente o risco de distúrbios psíquicos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registrados 85 suicídios de policiais militares da ativa e 13 de policiais civis. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, número 17, no entanto, chama a atenção para a falta de dados sobre vitimização dos profissionais de segurança pública. O estudo diz, abre aspas, seja qual for o motivo das secretarias estaduais ou das polícias não compartilharem informações ou não terem a prática de sistematizá-las, não falar dos números e, portanto, não dar visibilidade a eles, não protege os policiais, fecha aspas. Também diz que a falta de clareza sobre os dados de mortes de policiais em decorrência de lesão autoprovocada ou autoextermínio ou suicídio afeta não apenas a categoria dos policiais, mas os rumos da segurança pública. Fred Linhares lembra que uma lei publicada no ano passado, a Lei 14.531 de 2023, prevê ações de apoio à saúde mental e prevenção ao suicídio para profissionais de segurança pública. O deputado, no entanto, afirma que ainda não é possível ver a eficiência dessa lei. E, por fim, a última atualização sobre a Câmara dos Deputados é que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realiza uma audiência pública também nesta quarta-feira sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e o combate ao etarismo. O debate é realizado às 15 horas no plenário 12. O deputado Luiz Couto, do PT, que pediu o encontro, diz que a sociedade frequentemente perpetua estereótipos negativos sobre o envelhecimento, o que pode levar à exclusão social, à falta de acesso a serviços adequados de saúde e à violência física, emocional e financeira contra os idosos. Luiz Couto informou ainda que será lançada a campanha contra o etarismo no Brasil, com o slogan Quebrando Barreiras, Unindo Gerações. Segundo ele, a campanha terá a intenção de combater o preconceito e a discriminação contra pessoas idosas no Brasil, promovendo o respeito e a valorização da diversidade etária. Essas foram as atualizações que nós tivemos sobre a Câmara dos Deputados e o que a gente tem sobre o STF, Annalise. Bom, Lorena, o primeiro destaque do Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma matéria produzida por Juliana Galizzi para o portal Terra, em que a defesa do delegado Rivaldo Barbosa, denunciado pela PGR pela execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 2018, pediu que o ministro Flávio Dino, do STF, se declare impedido de analisar o caso. Segundo os advogados de Barbosa, Dino, enquanto ministro da Justiça, atuou de forma preponderante para
a deflagração das investigações do caso Marielle. A defesa argumenta que, como a Polícia Federal é um órgão subordinado à pasta ocupada por Dino em 2023, o ministro do STF agiria com manifesto interesse no julgamento da causa em favor do órgão acusador. Rivaldo Barbosa está em prisão preventiva desde o dia 24 de março. No momento, cabe ao Supremo receber ou rejeitar a denúncia da PGR. O eventual impedimento de Flávio Dino proibiria que o ministro participasse de decisões relacionadas ao caso Marielle. O documento de defesa preliminar de Rivaldo Barbosa, ao qual o Estadão teve acesso, diz o seguinte: é evidente que o ministro Flávio Dino não atuou diretamente como autoridade policial. Todavia, sua postura atípica enquanto ministro da Justiça o colocou como uma espécie de partícipe nas investigações. Os advogados sustentam que Dino está implicando com a investigação ao ter determinada a federalização do caso Marielle em fevereiro de 2023. Esse despacho, segundo a defesa, teve notório viés político, pois a resolução dos assassinatos de Marielle e Anderson figurou como promessa da campanha presidencial de Lula em 2022. Além disso, o caso Marielle foi citado por Dino em seu discurso de posse como ministro da Justiça, quando então o ministro afirmou que desvendar um crime, inclusive seus mandantes, seria uma questão de honra ao Estado brasileiro. A manifestação de defesa, por ora, é sugestiva, tratando-se de uma interpelação a Flávio Dino em homenagem à economia processual. Mas os advogados sinalizam que, em caso contrário, formalizarão um pedido para que Dino seja impedido de participar de resoluções relacionadas ao caso Marielle. Além de sugerir ao ex-ministro da Justiça que se declare impedido, os advogados de Rivaldo Barbosa demandam que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A defesa sustenta que o delegado não possui prerrogativa de foro especial, além de questionar a procedência das informações fornecidas em delação por Rony Lessa, executor confesso da vereadora. Na denúncia apresentada ao STF, a PGR diz que Rivaldo empregou a autoridade do cargo de chefia da Polícia Civil para garantir impunidade dos autores intelectuais do crime. O inquérito da PF menciona que o delegado foi pago por milicianos e contraventores do Rio de Janeiro para atrapalhar as investigações. Outro destaque é que a polícia indiciou nesta segunda-feira por crime de calúnia o empresário Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, Andréa Munarão, e Alex Zanata Bigonotto, por crime de calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os réus teriam praticado o crime de calúnia no dia 14 de julho do ano passado, no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Moraes estava em Itália, onde participou de um evento na Universidade de Siena. Apesar de o primeiro inquérito, que teve como responsável o delegado Hiroshi de Araújo Sasaki, não indiciar os acusados, o relatório havia concluído que Mantovani Filho concluiu injúria real contra Alexandre Bart, que é o filho do Alexandre de Moraes. Hiroshi argumentou que não poderia indiciar ninguém por causa de uma instrução normativa que veda o indiciamento no caso de crimes de menor potencial ofensivo, como a injúria. E outra justificativa foi a que, nesse caso, a lei penal brasileira não poderia ser aplicada a fatos ocorridos no exterior. A agressão teria sido iniciada por Roberto Mantovani, acompanhado da esposa Andréa Munarão, que teria chamado o ministro de bandido, comunista e comprado. Mantovani Filho chegou a acertar um golpe no rosto do filho do ministro. Com o impacto, os óculos do rapaz caíram no chão. O casal foi investigado por suposta injúria e agressão física contra Moraes e sua família. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República após ter sido solicitado pelo próprio Alexandre de Moraes. São esses os destaques do Supremo e o que a gente tem na Justiça Eleitoral, Lorena? Bom, Annelise, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos que, em seu primeiro dia de atividades após a posse como presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para dar início à nova gestão. Segundo a presidente, o encontro passa a ser mensal com o intuito de alinhar a atuação da Justiça Eleitoral conforme as peculiaridades regionais. Ela afirmou, abre aspas, vamos estar o tempo todo com os senhores. As reuniões têm este cuidado de centralizar os temas que demandam uma atenção especial, alguma solução e a possibilidade de atuação do Tribunal Superior Eleitoral, mas todos os dias, todas as horas, nós estaremos juntos. Foi o que declarou a presidente do TSE. Na primeira reunião de trabalho com os dirigentes das cortes regionais, a ministra tratou da linha de atuação da Justiça Eleitoral neste ano de eleições, bem como dos preparativos para o pleito municipal
Municipal de outubro. A ministra também ouviu sugestões das desembargadoras e dos desembargadores sobre os temas discutidos, como, por exemplo, as questões climáticas e o impacto das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. A reunião é uma atividade de praxe que ocorre no dia seguinte à posse de ministra ou de ministro na presidência do TSE, ao se aproveitar a presença em Brasília dos presidentes dos TREs que compareceram à sessão solene de posse da nova gestão da Corte no dia anterior. E, por fim, a Comissão do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral anunciou mudanças no edital publicado no dia 29 de maio, que aumentam o número total de vagas no concurso de 389 para 412, um acréscimo de 23 vagas. As inscrições para o concurso começaram nesta terça-feira, dia 4, e vão até o dia 18 de julho. As provas deverão ser aplicadas em 22 de setembro de 2024. As alterações trazem a inclusão de cargos e vagas nos tribunais regionais eleitorais do Amazonas, da Bahia, do Mato Grosso do Sul e Goiás, entre outras mudanças. O edital do certame pode ser consultado no Diário Oficial da União e também na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e de Promoção de Eventos, que é a banca organizadora do certame. A solicitação de inscrição deve ser feita pelo site do Sebrasp e tem o valor de R$ 130 para quem quer concorrer ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para o cargo de técnico judiciário. Além disso, foram feitas revisões relacionadas à necessidade de retificação da jornada de trabalho de 40 para 30 horas do cargo de analista judiciário, especialidade Serviço Social. O novo edital também substitui a resolução do TSE número 20.538 de 2003 pela resolução TSE número 23.659 de 2021. Que dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhes são correlatos. A retificação faz ainda alterações pontuais, como a alteração do número de provas discursivas a serem corrigidas para o cargo de analista judiciário e especialidade de tecnologia da informação, que passa de 30 para 300. Essas foram as atualizações sobre o TSE, Analice. Estamos encerrando a nossa participação no segundo bloco de notícias. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência e esperamos que você continue acompanhando a nossa programação aqui na TV da Transparência.